3 motivos para a massa do seu pão tá ficando mole. Muitas vezes você tem que partir do simples, e o simples é que você não colocou a quantidade adequada, seja porque você está usando xícaras medidoras, medidas caseiras, ou até mesmo você utilizou uma balança e pesou errado. Isso acontece. E aí você pode fazer o quê? Você pode repesar as coisas, somar o peso dos ingredientes e ver se o seu peso está adequado ou não. Muitas vezes você vai encontrar aí o seu erro. Outra coisa muito provável é você estar numa temperatura mais quente. E não precisa ser um super quente de 40 graus, não. Basta você pensar na manteiga. A manteiga em 24 tem uma consistência. A manteiga em 18 já tem outra. Isso foi apenas um exemplo. Você tem que entender que a massa também responde nessas variações de temperatura. Não precisa você estar com uma massa super quente. Ela já vai ficar com um aspecto e vai te dar uma sensação ao toque de ser mais mole quando você está numa temperatura mais elevada, tá bom? Então você pode utilizar o seu termômetro e fazer o controle dessa temperatura. Ah, mas quanto de temperatura deve estar minha massa? O confortável para você. Depende muito do processo que você está fazendo e do tipo da sua massa, tá bom? Isso você precisa acompanhar em várias aulas. Aqui eu tô te dando uma dica por que a sua massa está ficando mole. Outra coisa é que você sim pode ter abusado na quantidade de água. Muitas vezes a gente se empolga, acha que a massa está precisando de mais água e aí quando você vai ver você colocou muita água. E é muita água às vezes para aquele pão ou para aquela farinha. Cada farinha tem um limite para aguentar uma quantidade de água e você precisa descobrir através de testes. Então, mesmo que você tenha colocado muita água na farinha que você está utilizando, você pode fazer o seguinte: no próximo pão você diminui a quantidade de água. Esse pão que você está achando que a massa está mole, ele serviu para te mostrar que você colocou muita quantidade de água nessa receita. A massa mole nem sempre é uma coisa que é um insucesso. Ela serve para te mostrar o que você está fazendo de certo ou errado e como você pode melhorar seu processo.